Bichinha, quase que você me derrubava. Venha cá, ordenou Beryl, arrastando o irmão. Assim que imaginou poder falar sem receio de ser ouvida na margem, continuou. Notei que estava pouco disposto a falar com o urso e creio que fiz bem em intervir autoritariamente. De fato, seus argumentos são decisivos, mas essas intervenções súbitas não são recomendáveis. Se, por exemplo, vir mamãe animada conversa com a Lady Flamingo, não tenha ideia de a perturbar. Imagina, então, que me falta bom senso. Aliás, dificilmente poderia imaginar mamãe ou sua interlocutora de patins. Se um dia Lady Flamingo tivesse a ideia de descer ao lago, seria uma catástrofe. O gelo não poderia suportar tamanho peso e se ela entendesse de aprender a patinar, seria pior ainda. No primeiro tombo, o heróico professor ficaria achatado como uma hóstia. Cale a boca. Olha aí o Percy. Então, Percival, gritou Beryl, sorrindo. Berri. Sua dedicação foi muito mal recompensada, há pouquinho. O gelo cedeu, quando você caiu aos pés de Gertrude. Venha, vamos apostar uma corrida. 1, 2, 3. Vamos. Lançaram-se Guy, que os seguia com os olhos, sorriu ao ver Berri tomar rapidamente a dianteira. James Monk, que se aproximara da poltrona da Sra. Johan, olhava o grupo afastar-se. Belo rapaz, não? De pleno acordo com o senhor, respondeu a Sra. Johan, surpresa. Notando que a interlocutora não parecia particularmente desejosa de continuar a conversa, Monk afastou-se, em rápidos golpes de patim. Lady Elaine permaneceu no gelo mais de uma hora sem mudar de par. Ao mesmo tempo que ia descrevendo graciosas figuras, Montague falava em voz baixa. Elaine escutava-o, olhos perdidos ao longe, como num sonho. Guy observava-os disfarçadamente, com inquietude, perguntava a si por que razão Lady Elaine o evitava sistematicamente. Às 3 horas, Muriel, armada de patins, fez sua aparição. Guy dirigiu-se logo para ela, instalou-a numa poltrona e amarrou-lhe os patins. Depois, declarou, sorrindo. Verifico com prazer que sua eminente posição sacerdotal não a afasta deste encantador divertimento. Claro que não. Ainda não posso resistir à atração do gelo. Aliás, estou bem segura do meu equilíbrio e não corro o risco de comprometer minha dignidade com uma queda desajeitada, na presença de nossos paroquianos. Seria tanto mais desagradável quanto mais rapidamente vou subindo na hierarquia eclesiástica. Hoje de manhã, com efeito, recebi um pedido de auxílio, dirigido à reverendíssima Sra. Branscombe. Portanto, Sr. Guy, queira dirigir-me a palavra com todo o respeito que minha promoção exige. Nesse momento, Lady Elaine, que percebera Muriel, veio para junto dela e apoiou-se na poltrona, dizendo: Que agradável surpresa, Muriel. Consegui escapar um momento, após uma manhã particularmente trabalhosa. Guy, que continuava ainda de joelhos, não conseguia abotoar a última correia do patim esquerdo de Muriel. Lady Elaine olhou um instante, e deu-lhe bom dia e adeus, quase ao mesmo tempo. Depois, foi ao encontro de Montague, que a esperava um pouco afastado. Embaraçoso silêncio sucedeu a essa partida. Guy estendeu a mão a Muriel, para levantá-la, e afastaram-se da margem, patinando. Uma vez ao abrigo de qualquer indiscrição, Muriel perguntou: Será que estou enganada, Guy? Não vê mais Elaine, como antigamente? Ele não respondeu. Interpretando o silêncio como assentimento, Muriel continuou: Sinto muito. Não posso conformar-me com vê-la assim íntima de Hall Montague. Nem eu, afirmou Guy, visivelmente contrariado de abordar esse assunto. Não sei porquê, mas desconfio instintivamente dele. Após uma hesitação, Muriel prosseguiu, timidamente. Também eu sempre tive essa mesma impressão. Mas, agora,
Informações precisas vieram confirmar minha opinião. Estou lhe dizendo isso, Gui, na esperança de que encontre oportunidade de contar a Elaine. Ela dá tanto apreço a seu julgamento, que ouviria suas admoestações, creio eu. Que ouviu, então, a respeito de Montag? Perguntou Gui, embaraçado. Cyril esteve ultimamente em Londres. Alguns amigos, antigos estudantes de Cambridge, haviam organizado um banquete. Naquela noite, Montag casualmente jantava no mesmo restaurante, em companhia de linda mulher muito conhecida no mundo elegante. Escutando os comentários dos amigos sobre o par em questão, Cyril soube que Montag tinha reputação firmada de ser um Dom Juan profissional. Fiquei muito inquieta com a influência que esse homem parece adquirir sobre ela. Não a reconheço mais, ela evita-me. A mesma coisa acontece comigo. Tudo parte dela. Em nada influo nessa mudança de atitude. Gui, murmurou Muriel, em voz trêmula. Montag teria proposto a Elaine libertá-la da terrível existência que leva, com o Sr. Monk. Ela imaginará que, deixando o marido, acabará por conseguir o divórcio e poderá casar com o primo. É possível. Mas nada sei. Patinaram em silêncio algum tempo. Depois, quando o sol se ocultou, Gui levou Muriel até as cadeiras, desembaraçou-a dos patins e, depois de se despedir dela, voltou para o gelo. Agora, queria patinar direito, por conta própria. O crepúsculo descia docemente e Gui encontrou, nessa gélida solidão, apaziguamento às suas preocupações. Nevoeiro frio erguia-se à medida que a noite fechava. Apenas alguns patinadores fanáticos sucavam ainda o lago, e as silhuetas deles emergiam do nevoeiro, de vez em quando. Gui continuava a avançar. De repente, notou que a escuridão era quase completa e fez meia volta, para ir-se embora. Imaginava ser o último. Nesse momento, ouviu um grito doloroso. Logo de início, não chegou a localizar o ponto de onde provinha o grito. O nevoeiro intenso parecia atrapalhar o ouvido, como a vista. Permaneceu imóvel alguns momentos, escutando. Indiscutivelmente, o grito partira da extremidade oriental do lago, onde o gelo era muito fino. Algum patinador ter-se-ia perdido na névoa e se aventurara naquelas paragens perigosas. Novamente percutiu na noite o pedido de socorro e Gui atirou-se a toda velocidade naquela direção. Súbito, distinguiu ao longe uma forma vaga. Outro patinador se aproximava rapidamente, reconheceu logo Montag, com o boné de pele enterrado na cabeça, e com a gola do capote levantada. Então, Mervyn, exclamou o recém-chegado, como que febril, e ao mesmo tempo emparelhando-se a Gui. Onde vai? Daquele lado, o gelo não está firme. Sei eu, redarguiu Gui, mas temo, exatamente, que tenha havido algum acidente. Não escutou pedidos de socorro. Não seja tão imprudente para avançar nessa direção. O gelo está completamente intransitável, disse em voz rouca. Enquanto falava, Montag encostou-se a Gui e, pegando-lhe o braço. Venha comigo, Mervyn, repetiu com estranha insistência, faz um frio horrível. Não é mais hora de a gente estar aqui. Gui livrou-se exatamente nesse momento mesmo grito, mas desta vez menos forte, chegou-lhe aos ouvidos. Não escuta! Exclamou emocionado. Se quer, vá-se embora, Montag, mas mande-me reforço e cordas. Montag perdeu o controle de si mesmo e gritou. Maldito! Quer então disputar ao diabo a sua presa? O gelo cedeu sob o peso de Monk. Não estamos aqui, nem você nem eu. É a libertação de Elaine. Não se atravesse no caminho da sorte dela. Por amor a ela, vamos embora. Montag pronunciou as últimas palavras quase ao ouvido de Gui. Em seguida, afastou-se rapidamente, crendo ser seguido por ele. Gui ficou sozinho na escuridão.
Sentia-se transtornado pelas trágicas revelações, repetia interiormente. A sorte dela. Marcado pelo sofrimento, aos olhos dele se desenhou o rosto de Elaine. Aquele acidente poria fim, de maneira providencial, às torturas cotidianas que ela suportava. Entretanto, ali perto, no meio das trevas, Monk debatia-se na água gelada. Tem um homem o direito de volver as costas quando um de seus semelhantes pede socorro desesperadamente? Enquanto meditava, Guy avançava para a extremidade do lago. A voz tentadora repetia. Não é culpa sua, nem minha. Era, então, a vontade de Deus? Não se furtaria ao dever. Se Monk fosse ao fundo antes de poder chegar até lá, só se poderia atribuir a fatalidade. Agora, Guy voava. Percebia que, aproximando-se do ponto onde o gelo se fendera ao peso de Monk, se expunha a sério risco. Sua vida não estava nas mãos de Deus? Oferendou o sacrifício dela, antecipadamente. Que vossa vontade seja feita, murmurou, com uma ardente oração. Mais tarde, Guy encontrou sempre dificuldade para lembrar-se exatamente do que se passara no quarto de hora que se seguira. Reconstituía aqueles trágicos instantes numa atmosfera de pesadelo. Chegando à vista do lugar do acidente, a cabeça de Monk emergia ainda da água escura, o rosto estava lívido, os olhos arregalados pareciam sair das órbitas, as mãos gordas agarravam-se desesperadamente ao gelo que cedia pouco a pouco à pressão, alargando gradualmente o buraco iante. Guy deitou-se de barriga para baixo e escorregou de leve, para aproximar-se do desgraçado. Sentiu o gelo quebrar-se debaixo dele, à medida que avançava, verificando que Monk havia conservado os sentidos, gritou bem claro. Procure planchear, e eu arrancarei daí. Monk voltou-se brandamente na água e apoiou a nuca na beirada do buraco, esforçando-se para suspender as espáduas. Em poderoso esforço, Guy conseguiu segurá-lo, conservando a posição horizontal. A tênue camada de gelo parecia, a cada instante, que abrir-se sob a dupla carga dos corpos. Afinal, atingiram zona mais firme e, erguendo meio corpo, Guy arrastou o companheiro, quase inteiramente paralisadas pelo frio e incapaz de articular uma palavra. Monk, todavia, conservara a presença de espírito, com um gesto, indicou o bolso interno do paletó. Guy meteu a mão e tirou um frasco de aguardente, de que Monk bebeu o conteúdo. Sustido por Guy, pôde então sentar-se e foi readquirindo aos poucos o uso dos membros. A circulação retomou o curso normal e a cor voltou ao rosto descomposto. Murmurou, com voz apenas perceptível. Canalha maldito. Ele me viu desaparecer sob o gelo, posso jurar, e foi-se embora, sem mesmo tentar socorrer-me. Com auxílio de Guy, ao fim de algum tempo Monk conseguiu erguer-se, e os dois homens, uma quase carregando o outro, tomaram o caminho das torres. Andavam em silêncio. Ao se aproximarem do portão da propriedade, Monk parou e pegou a mão de Guy. Contraí para com o senhor, disse, uma dívida de gratidão, que jamais poderei pagar. O senhor arriscou sua vida para salvar a minha. Expôs-se voluntariamente à morte, no meio da noite, nesse lugar deserto, longe de qualquer socorro. Fiz o que em meu lugar qualquer um teria feito, respondeu Guy, simplesmente. Enquanto falavam, os redividos chegaram à porta de entrada e pararam no umbral. O hall estava brilhantemente iluminado. No mesmo instante, Lady Elaine chegava ali, não prestou atenção aos dois homens imóveis sob o pórtico obscuro. Um sorriso mal transtornou o rosto de Monk, ao percebê-la. Talvez, disse ele, talvez o senhor pudesse entrar um pouco, para receber os agradecimentos de minha mulher? Guy contraiu o sobrecenho, e respondeu. Não peço agradecimentos. Não poderia deixá-lo morrer a meus olhos. Monk disse, com ar sarcástico. Às vezes, ter consciência é um tanto incômodo, não? Bem,
Sou-lhe sinceramente agradecido, qualquer que tenha sido o motivo de sua intervenção. Boa noite. Guy desceu a escadaria e dirigiu-se a Mervyn Hall. Caminhando, refletia nos acontecimentos trágicos, em que se vira metido. Deus teve nas mãos a minha vida e a libertação de Elaine. Quanto a mim, agi como a honra e o dever determinaram. Não tinha escolha. Guy estremeceu, só em pensar que, se tivesse realizado a pior hipótese, Elaine nunca saberia coisa alguma. Teria continuado a tratar Errol Montague como amigo. Capítulo 33. Adeus, Errol. Quando Guy e James Monk conversavam nos degraus da escadaria, Elaine atravessava o hall para entrar no pequeno salão, sem notar a presença tão próxima dos dois. Uma quarta personagem se achava indiretamente metido nessa reunião fortuita. De uma janela adjacente, pelas persianas fechadas, Montague observava minuciosamente o grupinho formado por Monk e o jovem baronete. Assim que ouviu a porta de entrada tornar a fechar-se, deixou a janela e atravessou o quarto, a passo de lobo, sustendo a respiração, encostou a orelha na fechadura da porta. Ouviu Monk andar no corredor, acompanhado pelo criado, a quem ordenava lhe preparasse um banho quente e um ponche. Montague observava cada ruído. Quando se assegurou de que Monk estava no quarto de banho, puxou a maçaneta da porta, deslizou para fora e desceu a escada com as maiores precauções. "Onde está Milady?" perguntou a um criado, que passava. "No pequeno salão, senhor." Montague bateu de leve à porta e Elaine respondeu. "Entre." E logo que lhe entrou continuou. "Como se demorou no gelo, Errol?" Montague fechou cuidadosamente a porta e permaneceu na soleira, sem dizer uma palavra. Surpresa, Elaine observou-o atentamente, e prosseguiu. "Que há, Errol? Você está pálido como um cadáver." Montague chegou bem pertinho dela e murmurou, em voz surda. "Tenho alguma coisa urgente a dizer-lhe, Elaine." "Quero eu mesmo contar-lhe o que se deu", acrescentou, passado rapidamente a língua nos lábios secos. "Errol, que foi?" "Você tem a aparência de um homem que não está com a consciência tranquila", disse rindo. Montague forçou um sorriso e respondeu. "Quando você me deixou, para voltar com Broughton, fiz uma volta pelo lago, como você me dissera, a fim de chamar Mitchell e Jackson. Não os vi, mas encontrei Monk, que procurava exatamente delimitar a zona perigosa. Disse-me que tencionava contornar a parte onde se lança o pequeno ribeiro, para fixar os pontos necessitados de reparação. Pediu-me para acompanhá-lo, conhecia aquilo melhor do que eu. Seguiu, pois. Caiu a noite. Com certeza ele não percebeu o reflexo claro do filete na superfície. O gelo cedeu subitamente e Monk afundou-se. Elaine soltou um grito abafado. Desapareceu sob a crosta de gelo. Tentando retirá-lo d'água, eu arriscaria minha vida, provavelmente sem resultado. O gelo desagregado não permitia afirmar-me num ponto de apoio. Pensei que ninguém podia ser culpado. Você estaria livre. Ninguém saberia jamais que assistia a cena. Então, decidi afastar-me depressa, sem dar atenção aos gritos de apelo. Elaine tornara-se de palidez assustadora, encostou-se à chaminé, para não cair. As ideias turvavam-se no seu cérebro e ela não conseguia articular uma palavra. Sua primeira impressão foi um sentimento de horror, ante o inesperado daquela morte, em condições horríveis, o buraco e ante a água escura e gélida, a tortura do abandono. Nesse fundo sombrio se destacava, em caracteres luminosos, as palavras de Montague. Você estaria livre. Livre. Que milagre, Guy. Adeus tirania. Livre para sempre. Depois, inscreveram-se outras palavras. Ninguém saberia jamais que assistia a cena. Elaine experimentou de novo um sentimento de instintiva repulsa. Olhou o rosto lívido e transtornado de Montague.
Ele cometera um crime. Não podia ser considerado responsável pelo acidente. Não era obrigado a arriscar a vida. Monk. Morreu? Murmurou ela. Não. Que disse? Onde está ele? No quarto. Elaine sentiu como um choque físico, ficou meio aturdida. Qual? A visão tão nítida daquela tumba líquida, profunda, escura, onde uma forma contraída pelo frio flutuava lamentavelmente, não correspondia à realidade. Monk estava vivo, presente, bem próximo. Então os mortos ressuscitam. Elaine esforçou-se para falar com a lógica. Então ele pôde arrancar-se de lá? Não. Sozinho, era impossível. Mais uns momentos e teria desaparecido para sempre. Eu tinha calculado tudo. Senão, não me teria exposto a ser desmascarado. Elaine, só pensei em você. Quem o salvou, então? Guy Mervyn. Guy, repetiu Elaine, com voz ansiosa. De novo lhe vieram ao espírito as palavras de Montague. Ninguém seria responsável. Nada se saberia, nunca. Você estaria livre assim, Guy, no momento em que a libertação da vítima, em que a punição do carrasco eram coisa de segundos, de desviar o curso do destino vingador. Com que direito interviera? Ignorava que ela o amava, sem o que, talvez. Não, de qualquer modo, Guy não se afastaria enquanto um homem agonizava perto dele, mas ainda, se num momento de exaltação tivesse cedido à tensão, ele se teria fechado por vir. Não se edifica a felicidade com mãos impuras. Errol, entretanto. Elaine ergueu os olhos para o homem que permanecia a seu lado, e murmurou. Assim, pois, por amor a mim você não hesitou tornar-se cúmplice de horrível morte. Eu te amo. Seguiu-se penoso silêncio. Depois, Elaine recomeçou. Monk sabe que você o viu desaparecer no gelo. Sabe, sim, e Guy Mervyn sabe, também que lhe pedi não interviesse. Não obstasse a libertação de você. Guy nada dirá. Deste lado, nada tema, Errol, mas Monk não o perdoará jamais. Vai haver uma cena terrível. Deus queira que ele não esteja ébrio. Não seria mais prudente você partir? Não, seria confessar-me culpado. Meu pobre Errol, murmurou Elaine, apertando convulsivamente o braço do primo. Nesse momento, bateram à porta. Os dois afastaram-se depressa um do outro. O criado de Monk entrou no salão e entregou uma carta a Montague. O envoltório tinha a nota. Urgente. O criado declarou. Eu já lhe deveria ter entregue esta carta há alguns minutos, senhor, mas os outros hóspedes me disseram que o senhor não tinha voltado ainda. Montague abriu o envoltório e cientificou-se do conteúdo. Voltou-se, então, para o criado. Williams, chamam-me com urgência a Londres, a negócio. Tenha a bondade de mandar preparar minha bagagem. Está bem, senhor. Fechada a porta, Montague passou o bilhete a Elaine. Esta leu. Uma viatura conduzi-lo à estação para tomar o trem das 7. Nunca mais ponha os pés na minha casa. Qualquer explicação seria supérflua. Um e outro sabemos o que se passou. Graças a Deus. Está sim evitada uma cena violenta, disse Elaine, com um suspiro de alívio. Errol deixou-se cair numa cadeira e ocultou o rosto nas mãos, murmurando. Nunca mais voltar. Um momento depois, ergueu lentamente os olhos. Eu te amo. Eu te amo, repetiu. Elaine deu alguns passos e parou ante a chaminé, olhou maquinalmente o fogo que ardia no átrio, calaram-se ambos. Pouco depois, sua triste meditação foi interrompida pelo ruído de uma mala posta no chão. Elaine atravessou o aposento a passos vagarosos e, inclinando-se, apoiou na passagem a mão no ombro do moço. Adeus, meu pobre Errol.
Ele voltou-se e tentou retê-la pelo braço. Ela, porém, já se afastava. Adeus, disse ele, desesperado. Momentos depois ergueu-se de um pulo e saiu para o hall, a fim de esperar a viatura que devia conduzi-lo. Capítulo 34. James Monk. Na manhã seguinte, James Monk não apareceu no lago gelado. Os amigos explicaram que se tinha resfriado na véspera, e era forçado a guardar o leito. Soube-se também que Hall Montague fora chamado com urgência a Londres. Guy respirou mais livremente e pôde gozar a patinagem sem preocupação. No outro dia, tendo-se mitigado a temperatura, o degelo não tardou a dispersar os convidados das torres. Guy teve então a oportunidade de rever o homem que lhe devia a vida. O sol brilhara durante toda a manhã. Guy tinha ido visitar uma de suas propriedades. Estava encostado numa cerca e espiava Bidge, que esganiçava sobre rastros de coelhos. Súbito, ouviu um passo pesado atrás. Voltou-se e percebeu James Monk, que se encaminhava para ele. Bom dia, senhor, disse Monk, estou muito contente de encontrá-lo. Depois, notando que Guy esboçava um movimento de protesto, acrescentou. Esteja tranquilo. Não vou fazer alusão aos acontecimentos da outra noite. O senhor me deixou compreender claramente que o assunto estava esgotado. O de que se trata, é isso. Desejo pedir-lhe perdão de uma coisa indelicada, que eu disse outro dia. Guy olhou Monk, surpreso. Este recomeçou. Estávamos os dois parados na beira do lago e seguíamos com os olhos minha mulher e Montague, que patinavam de mãos dadas. Eu estava de mau humor. Observei-lhe que desde muito não tinha o prazer de vê-lo nas torres. Em seguida, acrescentei. Será que Montague lhe barra o caminho? Ou alguma coisa parecida? O senhor não respondeu, mas na sua expressão vi que o tinha ferido. Arrependi-me imediatamente de minha insinuação e preparava-me para pedir desculpas, quando fomos subitamente interrompidos pela chegada de sua jovem irmã. Oh! Não dei importância àquele incidente, respondeu Guy, um tanto embaraçado. Não é só para uma desculpa que desejava entrevistar-me com o senhor. Queria dizer-lhe que nunca o coloquei no mesmo plano daquele canalha Montague. Convidara Montague porque me interessava vê-lo fazer a corte à minha mulher. Esperava que esta se deixasse levar pelas lisonjas daquele sedutor e por sua vez viesse a sofrer. Quanto ao senhor, não era a mesma coisa. Eu não ignorava que o senhor ia às torres unicamente para ver minha mulher. Entretanto, suas visitas me davam prazer também a mim. Sua mocidade, seu entusiasmo, sua lealdade levavam sempre um pouco de animação a meu triste lar. Sua conversação interessava-me e o senhor agradava-me em todos os sentidos. Eu bem notava que os sentimentos de minha mulher para com os senhores cediam os limites da amizade, todavia, verificava, em cada visita à sua, que o senhor exercia sobre ela influência benéfica. A de Montague, ao contrário, era deplorável. Nestes últimos tempos, as visitas do senhor se foram gradualmente espacejando. Fizeram-me falta, era o que eu tinha a intenção de dizer-lhe outro dia. E, por inveterado vício do espírito, em vez disso lhe fiz aquela observação mortificante. Guy respondeu rapidamente, esperando encerrar a conversa. Agradeço-lhe sinceramente suas boas palavras. Sempre apreciei o cordial acolhimento que o senhor me dispensava quando eu ia às torres. Espero que já esteja bom daquele acidente. Completamente bom, obrigado. A tentativa de digressão não produziu o resultado que Guy esperava. Monk não se deixou desviar do objetivo que havia fixado. Pela primeira vez na vida, sentia a necessidade de confiar em alguém. Até ali, jamais se ocupara com a opinião que pudessem ter sobre ele, conhecia demais, sabia que inspirava ódio, temor, desprezo. Os que se diziam seus amigos tiravam proveito de sua fortuna e de sua influência, gozavam sua faustosa hospitalidade, mas não se julgavam obrigados a oferecer-lhe em troca simpatia.
Nunca teria mesmo sonhado que James Monk pudesse desejar ser compreendido, desculpado, apreciado. Aliás, Monk era bastante inteligente para dar o devido valor a seus companheiros de prazeres. Mas parecia-lhe intolerável incorrer no menosprezo do homem que lhe salvara a vida. Então retomou sem mais preâmbulo a conversa interrompida. Sem olhar Guy, disse subitamente. Naquele dia da patinação, notei que Elaine ignorara sistematicamente o senhor. O senhor sentiu. Guy corou e abaixou-se para apanhar um pau que Bidge lhe trazia. Monk continuou, imperturbável. Evidentemente o senhor tem por minha mulher particular predileção. Não vale a pena protestar, meu rapaz. Tem bom gosto. Pelo que sentiu quando Elaine fingiu apenas conhecê-lo, pode imaginar quanto tenho sofrido por ver repelidas todas as minhas tentativas. Empreguei todo o coração na conquista de minha mulher. Era tão moça. Eu esperava conseguir fazê-la feliz, salvar-a da ruína, onde ia arrastá-la a família, dando-lhe tudo quanto desejava. Eu pensava ganhar aos poucos sua afeição. Embalava-me na ilusão de que um dia Bella seria tocada pelo amor da Vera. Guy escutava com espanto. Só desejava o fim da conversa. Se, dando-lhe simpática atenção, pudesse apaziguar de algum modo os sofrimentos de Monk, estaria pronto a fazê-lo. É muito arriscado, disse ele, desposar uma mulher que não ama. Pratiquei uma loucura, reconheço agora, declarou Monk, em tom amargo. Se nenhum dos dois ama, a vida conjugal é talvez possível, há muitos exemplos disso. Mas, desposar uma mulher de quem se está apaixonado e que não ama, é tentar o destino. Não somente a companheira acaba odiando, mas ainda nossa própria natureza se transforma. O amor desenganado inspira um desejo de vingança, já que não podemos fazer-nos amar, queremos fazer-nos temer. Estamos torturados pelo ciúme. Queremos fazer sofrer também. Uma mulher que treme e que chora. Guy recuou instintivamente, e Monk desculpou-se. Sinto muito. Essas confidências devem lhe ser penosas. Porque fui arrastado a fazê-las. Estou de acordo com o senhor. O senhor considera-me um bruto. Com efeito, tenho procedido como um bruto. Elaine teria podido fazer de mim outro homem, não tentou isso. Sem dúvida, era exigir muito dela. Desposando-a, cometi um erro, que agravei, não lhe restituindo a liberdade quando percebi ser absolutamente impossível a harmonia entre nós. Sou antes de tudo um homem de negócios. Para conseguir a mão de Elaine, pagar um preço extravagante revoltava-me a só ideia de renunciar aos direitos decorrentes de meu sacrifício pecuniário. Minha teimosia era absurda, mas compreenda que não se modifica facilmente a própria natureza. Guy não sabia mais o que responder. Disse, finalmente. Será tarde demais para procurar remédio? Temo que seja. Depois daquele procedimento de Montague, não me sinto disposto a ceder-lhe o lugar. De que vale estar molestando-o com a invocação desse passado tão triste? Perdoe-me. Agi por egoísmo, sem dúvida. Parece-me, com efeito, que volto para casa mais bem disposto. Elaine será indiretamente beneficiada por essa melhoria, acrescentou num sorriso cheio de amargura. O senhor deve retomar o hábito de frequentar as torres. Montague desimpediu definitivamente a linha. Guy respondeu, após um momento de hesitação. Agradeço-lhe. Irei de boa mente, mas permita-me escolher a oportunidade. Quando quiser. Dou-lhe plena liberdade. Adeus, por enquanto. Adeus. Monk afastou-se no seu andar pesado e desapareceu logo na curva do caminho. Capítulo 35. O perdão das ofensas. Vendo-se só, Guy teve de fazer esforço para pôr em ordem as ideias. As confidências de Monk haviam lhe revelado um aspecto do caráter desse último, do qual não suspeitara.
A recordação da trágica noite sobre o gelo flutuava na sua memória, mas, naquele episódio, Monk fora para o moço apenas uma personagem anônima. Nestas circunstâncias, deixara-se guiar unicamente pela nobreza de caráter e pela ideia elevada que fazia de seus deveres para com Deus. Mas, em seguida àquela conversa, que durara apenas alguns minutos, Monk não lhe parecia mais simples figurante. Em vez de um monstro de crueldade, no qual Guy não podia pensar sem horror, encontrara, diante de si, um ser humano, consciente de seus erros e de suas faltas e em parte reabilitado pelo sofrimento. Coisa mais incrível ainda, Guy escutara, com crescente simpatia, as confidências de Monk sobre sua vida conjugal. Até aí, recusava mesmo encarar tal situação, tanto o desesperava a ideia de sua impotência para ajudar e proteger Elaine. Mas ainda, Monk demonstrara compaixão para com ele. A propósito de quê? Murmurou Guy. Por causa do modo como tratara Elaine. Elaine, sua amiga, sua bem-amada, seu ideal feminino. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Monk havia, pois, associado às suas próprias torturas morais. Guy teve um sobressalto de revolta e, entretanto, era verdade. Desde alguns dias, a atitude de Elaine lhe fazia sofrer verdadeiro martírio. Depois das revelações de Monk, compreendia pela primeira vez que quizás se pudesse encontrar certas desculpas ao odioso tratamento que este último infligia à esposa. Então o bem e o mal confundem-se na terra, pensou Guy. Durante momentos, um sopro de dúvida agitou tempestuosamente seu espírito. Como Deus pôde ser um Deus de amor, se permitir semelhantes coisas? Se ele não passasse de um tirano, em vez de servi-lo, não seria mais justo desprezar seus mandamentos e morrer rebelado? Foi a primeira tentação espiritual de Guy. Apesar da manhã ensolarada, tinha a sensação de estar mergulhado em trevas, seu rosto estava pálido e as mãos tremiam-lhe. Após haver pensado nas provações de Elaine e de Monk, viu subitamente que também ele era joguete de um destino cruel. Depois de haver conseguido afogar no fundo do coração o amor que sentia, e, a preço de grandes sacrifícios, substituí-lo pela amizade, via hoje essa mesma amizade desprezada por aquela que a inspirara. Contradição suprema. Teria dado tudo para quebrar a escravidão de Elaine e, entretanto, salvara com as próprias mãos aquele que a torturava. Por outro lado, seu suplício estava singularmente agravado pelas revelações de Monk, que tornavam Elaine corresponsável de seus desentendimentos. Senhor! Exclamou, por que me fazeis sofrer assim? Quando atirara aos céus essa objurgatória desesperada, ficou surpreso de ouvir, subindo de seu coração, comprimida entre a angústia e a dúvida, uma voz misteriosa, que murmurava a sublime prece. Embora ele me fira, tenho confiança nele. Guy permaneceu muito tempo em meditação profunda. A vida física estava como que suspensa nele e teve a sensação muito nítida da presença de Deus. Sim, murmurou, confiar em Deus. Ele não é todo amor? Súbito, subiram-lhe irresistivelmente aos lábios as palavras da oração dominical. Recitou-a com fervor novo. Padre nosso, que vossa vontade seja feita. Perdoai nossas dívidas. Como nós perdoamos. Como nós perdoamos. Guy repetiu, quase sem querer, as últimas palavras, com emoção crescente. Parecia não poder continuar a prece. Por quê? Porque aquelas palavras ressoavam com estranha insistência no mais profundo dele mesmo. Não tinha inimigos, ninguém lhe ofendera, sentia-se em paz com todos. Podia mesmo dizer assim? Não. Guy acabava de compreender. Sem dúvida, Monk jamais fora seu inimigo, mas ele o considerava como o inimigo de Elaine, por causa da vida atroz que Elaine sofria. Guy odiava Monk, sentia que jamais o poderia perdoar. O Deus de amor exigia então que perdoasse aquele homem. Devia esquecer mesmo os maus tratos que Monk infligia à sua vítima.
Ontem, tal coisa teria parecido absolutamente impossível, mas hoje tal reviravolta se tornava possível. Ergueu-se, para refletir enquanto caminhava. Perdoai-nos como perdoamos aqueles que nos ofenderam. De que modo desejamos ser perdoados? Desejamos ser compreendidos. Dizemos que, se tudo sabe, Deus não pode deixar de calcular as dificuldades com que lutamos. Gui pensou. Começo a ver James Monk com os olhos de Deus. Não conheço todas as circunstâncias que podem intervir a favor dele, mas de agora em diante, parece-me possível perdoá-lo. Entretanto, compreender não basta. Muitas vezes, se conhecesse tudo não se perdoaria tudo, ao contrário, talvez se encontrasse matéria para exaltar-se, apelar para a justiça imanente. Mas o Senhor sabe de que somos feitos. Pó, quem pó se converterá? Ele é todo piedade. Inclina-se para os rostos marcados pelo vício e pelo sofrimento, apazigua os movimentos convulsivos das mãos que se torcem de desespero, sustenta os joelhos trêmulos que se dobram ao peso do remorso. Perdoa. Depois, reviu o rosto de Monk, seus olhos injetados de sangue, sua expressão de animal perseguido. Certas frases lhe voltavam à memória. Quis acreditar que se repetisse a história da abelha e da fera. Elaine teria podido fazer de mim outro homem. Cometi grave erro. Devia ter-lhe restituído a liberdade. Não se pode modificar a própria natureza. Pobre homem, pensou Gui. Fez muito mal, mas sofreu. Tenho piedade dele. Perdoo do fundo do coração. Perdoai-nos, como nós perdoamos a nossos inimigos. Piedade. Será tudo quanto desejamos? Não, somente a piedade, seria humilhante. Deve-se acrescentar o amor. Pode-se assim salvar uma alma das piores vicissitudes. A própria base da fé cristã é o amor de Deus pelo homem. Sobressenho carregado, Gui dava a passos largos. Acabou pensando. Poderei estimar James Monk? Repentinamente lhe veio à memória um texto de São Paulo. Fazei tudo em Cristo. Ele fortalece. Assim seria para ele, só o seu desejo, sua própria vontade não bastaria para fazê-lo estimar Monk. Mas, inspirado por esse influxo sobrenatural, sentia seu amor expandir-se sobre toda a humanidade desgraçada. Depois, sua meditação o conduziu a esta ideia. Mas o amor é apenas um sentimento. É necessário amar não somente em pensamento e em palavras, mas também na ação. Como posso provar minha amizade a Monk, por atos? Pedindo que eu retomasse o caminho das torres, ele solicitava essa amizade, pois, mostrando-me amigo dele que lhe darei a melhor prova de simpatia. Apesar daquele convite, não posso todavia voltar às torres enquanto Elaine também não me chamar, porém, se tornar a encontrar Monk, por acaso, será minha iniciativa da conversa. Tendo fixado definitivamente sua linha de conduta, Gui voltou para casa. O encontro com Monk deu-se mais cedo do que o moço previra. Com efeito, na manhã seguinte, ao inspecionar as habitações que mandara construir, James Monk surgiu. Passando diante de Gui, saudou-o com um gesto, sem todavia se deter. Bom dia, exclamou Gui depressa. O senhor chega a propósito. Gostaria de saber sua opinião sobre estas novas construções. Parece-lhe que elas melhoram esta parte da aldeia. Monk voltou, com amável sorriso nos lábios. Durante mais de meia hora o proprietário das torres percorreu as construções em companhia do jovem baronete, interessando-se por todos os pormenores. Terminada a inspeção, os dois se afastaram juntos, com grande espanto dos operários. Eu não imaginava que o Sr. Monk pudesse ser tão loquaz, disse um deles. Como haveria alguém de não ser amável para com nosso jovem patrão? Respondeu seu camarada. Quando chegaram ao portão da propriedade, Monk perguntou. Não quer entrar?
Desculpe, mas preferiria não chegar atrasado hoje. Neste caso, se me permite, acompanhá-lo um pouco. Estou proibido de qualquer exercício violento, todavia, uma caminhadazinha a pé me fará bem. Sinto saber que ainda não está bom do acidente. Monk permaneceu alguns instantes sem responder. Súbito tocou o braço de Guy e disse, com expressão estranha. Promete não repetir o que lhe vou dizer? Certamente. Pois bem. O banho gelado, o choque, os violentos esforços que tive de fazer para me manter à tona, a cólera e a indignação submeteram meu organismo a prova muito rude. Estou sofrendo uma crise cardíaca muito aguda. Mandei vir de Londres um especialista em moléstias do coração, ele me prescreveu um regime muito rigoroso. Pelas suas ordens e recomendações, conclui que estou exposto a morrer de repente. Verdade? Disse Guy em tom grave. O senhor não estará exagerando o seu mal? O senhor é muito leal para simular pesares excessivos, declarou Monk, rindo. Não o quero menos por isso, Guy Mervyn. Monk estendeu a mão a Guy, que apertou. O senhor fez-me uma promessa e nosso aperto de mão sela nossa amizade. Quer jurar que não repetirá, a quem quer que seja, minha confidência? Não vale a pena. Considero-me amarrado pela promessa. Sem exceção? Absolutamente. Veja bem, faço questão de que Elaine nem suspeite isso, eu não poderia suportar, se ela me soubesse condenado, vê-la contar meus dias. Se Lady Elaine conhecesse a gravidade de seu estado, certamente se reconciliaria com o senhor. Seus últimos anos poderiam ser felizes. É impossível. Caminharam algum tempo em silêncio, depois Monk voltou-se subitamente. Mervyn, disse, se depois de minha morte Elaine desposar Montague ficará inteiramente deserdada, em consequência disso. Uma cláusula de meu testamento prevê essa eventualidade. Guy foi de tal modo apanhado de improviso, que, de pronto, não soube o que responder. Voltaram-lhe à mente as diversas fases do conflito moral que na véspera sustentara contra si mesmo. As palavras de paz ressoaram novamente a seus ouvidos. Perdoai nossas dívidas como nós perdoamos. Quase sem querer, perguntou. Esta cláusula do testamento, o senhor a inseriu para o bem de Elaine ou por ódio a Montague? Monk parou. Refletiu longamente e disse afinal. Tive em vista o bem de Elaine. Os dois permutaram um olhar em que seus pensamentos se uniram. Naquela noite, eu não podia dormir. Tornava a pensar na nossa conversa da manhã. Evoquei o passado, procurando reconstituir meus pensamentos de então, os móveis que me fizeram agir. Tudo me surgiu sob luz nova, Mervyn. Pela primeira vez, pensei em minha mulher com compaixão. Oprimia-me o terror da morte, eu receava comparecer ante o juiz supremo com a alma inflada de vingança. Perdoei minha mulher. Destruí o testamento pelo qual a deserdava, esta manhã redigi outro. Ela fica legatária universal, sob condição expressa de não desposar Montague. Perdoei também a Montague por me haver voluntariamente abandonado a uma morte horrível. Queimei uma carta onde denunciava a sua covarde defecção. Guy escutava as declarações de Monk com emocionada simpatia. Monk prosseguiu, a voz cava. Se agora estou em paz com o Criador, é graças ao Senhor, Mervyn. A mim? Sim. Foi seu exemplo que me inspirou. Uma circunstância grave, trágica, ante-alternativa em que sua felicidade estava talvez em jogo, o Senhor pôs o dever acima de tudo. O temor de Deus, antes, o amor a Deus, domina soberanamente suas paixões. Tomado de emoção, Guy disse, olhando Monk nos olhos. Não mereço esses elogios. Mas agradeço a Deus por se ter servido de mim. Peço-lhe me considere seu amigo em qualquer circunstância. Capítulo 36. Solidão.
Nunca em toda a vida Elaine se sentira tão só e abandonada quanto naquela manhã. Atravessava o bosque alegrado pelo canto dos pássaros. O jubiloso apelo de um cardeal pareceu-lhe por contraste risão amarga. Passando em frente dos monumentais portões de Mervyn Hall, diminuiu o passo, e lançou um olhar pela larga avenida que conduzia à casa. Se Guy aparecesse de repente, pensava ela, far-lhe-ia um sinal para vir encontrar-se comigo, e lhe diria: Guy, meu amigo, meu único verdadeiro amigo, perdoe-me. Se deixei de falar-lhe, foi para seu bem, na esperança de que me esquecesse. Fujo de você porque o amo. Interrompeu subitamente o monólogo. Não, é exatamente esta a declaração que não deve ser feita. Se Elaine tivera por vezes a fraqueza de encorajar Guy, deixando transpirar todo o prazer que tinha em vê-lo, seu segredo ficará oculto no fundo de seu coração. Instintivamente percebia que essa revelação só conseguiria agravar a situação. Ele regressou com o firme propósito de me oferecer sua amizade. Fui eu que me esforcei por afastá-lo quando percebi que ainda me amava. Fiz mal de me privar voluntariamente daquilo que teria dado valor à minha vida. Vou chamá-lo agora mesmo e pedir-lhe que venha passear comigo. Contar-lhe os projetos de Hall. É necessário também declarar-lhe que às vezes sou tentada a seguir este último, para escapar à minha triste vida. Após breve hesitação, Elaine continuou sua marcha, tomou um caminho que conduzia diretamente à aldeia. Uma ala de eglantinas silvestres separava esse caminho de um prado verdejante. Elaine foi atraída para esse caminho mais agradável e aproveitou a primeira brecha para passar ao outro lado. Já andava alguns minutos, quando, subitamente, através das eglantinas menos densas ali percebeu Guy em pé no meio da estrada. Seu coração bateu mais forte. Iria falar-lhe. O moço voltou-lhe as costas e parecia absorvido em conversa com um interlocutor invisível para ela. Chegavam-lhe aos ouvidos o som distinto de uma voz de homem. Sem dúvida, algum aldeão contava suas desditas ao jovem baronete. A voz era cava e rouca. Nada mais ouvindo, Elaine avançou um pouco a cabeça para assegurar-se se Guy estava só e se podia ir até ele. Súbito, a voz de Guy imobilizou-a. Ela ouviu estas palavras. Peço-lhe, em todo caso, que me considere seu amigo. A quem poderia Guy estar falando nestes termos? Elaine deu 2 passos para frente, inclinou-se e, com profunda estupefação, reconheceu James Monk. Na mesma hora, este pegou a mão de Guy e apertou entre as suas. Elaine permaneceu um momento como petrificada de espanto. Em seguida, afastou-se a passos furtivos, esperando que os 2 homens não notassem sua presença. A emoção foi tanto mais forte para Elaine quanto mais ela julgava um momento favorável para ter com Guy uma entrevista longamente desejada no fundo do seu coração. A revelação das relações de intimidade crescente entre o seu marido e Guy provocou nela violenta reação. Já que se tornou amigo de Monk, não pode mais ser meu amigo. Pensava com cólera, enxugando as lágrimas de raiva que lhe subiam aos olhos. Chegando às torres, a luxuosa habitação dava sempre a Elaine a impressão de ser apenas um alojamento de passagem, calculou, melhor ainda que quando saía, a solidão absoluta a que estava condenada. Subiu ao quarto, sentou-se à secretária, tomou uma folha de papel e escreveu à pressa algumas frases. Fechou cuidadosamente o envelope e foi ela própria meter a carta na caixa colocada para isso no exterior no portão. Voltou em seguida ao quarto, espichou-se na cama e esforçou-se por encontrar um pouco de calma. Curta, comente, compartilhe, e se inscreva, se já não o fez. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 37. Uma longa conversa. Uma tarde, mais ou menos uma semana após sua estranha conversa com Monk, seguindo a avenida ao longo do jardim do paroquiato, Guy percebeu Muriel ocupada na construção de uma espécie de muro em torno ao poço do jardim. Saudou-a, e ela exclamou: Guy,
quer ser suficientemente bom para vir levantar este rochedo. Cyril está prolongando sua visita pastoral e fiquei com meu trabalho paralisado. Guy empurrou o portãozinho e entrou no jardim. Enquanto dispunha as pedras conforme as determinações de Muriel, esta o olhava, visivelmente preocupada com alguma outra coisa. Quando terminou, o moço agitou-se e esfregou as mãos para tirar a terra. Perguntou. Parece preocupada, Muriel. Que há? Ando muito aflita por causa de Elaine, respondeu Muriel. Não consigo mais sustentar com ela uma conversa seguida. Parece fechar-se numa indiferença absoluta, como se nada mais esperasse da vida. Há momentos em que não me diz uma palavra, outras vezes, ao contrário, vem aqui me falar de sua próxima libertação. E não é só isso que me inquieta. Hesitou a continuar. Que mais? Perguntou Guy. Então não confia mais em mim? Guy, estou certa de que ela tornou a ver Montague. Sabe que ele não aparece mais nas torres. Dizem que ofendeu gravemente ao Sr. Monk e que este lhe interditou sua casa. Entretanto, tenho razões para acreditar que Elaine se encontrou recentemente com ele. Em todo caso, recebeu notícias dele. Cyril soube que Montague está presentemente instalado num vilarejo para lá de Grayley, a pretexto de pesca. Ando muito ansiosa. Guy ficou silencioso, e Muriel continuou. Por que não vai vê-la? Sei que ela também o evita. Mas não podemos arranjar um pretexto. Guy abanou a cabeça, dizendo. Detesto fingimentos. Se for visitá-la, direi os motivos. Vá visitá-la sem mais demora, eu lhe peço. Vou pensar. Despediu-se logo de Muriel e afastou-se a passos largos. Após haver atravessado parte da aldeia, seguiu a estrada e chegou justo ao lugar onde estivera parada a viatura que conduzia Elaine e Montague ao baile de Lady Kemp. Franziu o senho, ao lembrar-se do episódio do leque, a que assistira. Naquela noite, a atitude de Elaine viera justificar a confiança de Guy. Jogando na fossa o leque provara que apressou algum queria demonstrar particular intimidade com Montague. Muriel estaria talvez exagerando a gravidade da situação. Neste caso, sua visita à Lady Elaine não era necessária. No fundo, não desejava revê-la. Tinha sofrido muito, no começo, com a frieza que ela lhe testemunhava. Mas, agora reatar suas relações de amizade seria reabrir inutilmente a ferida, que, sem estar cicatrizada, não o fazia sofrer tanto. Conseguira banir Lady Elaine de seus pensamentos, e esquecer o som de sua voz. Se visse diante dela, sem dúvida renasceria o desejo de a rever sem cessar. Todavia, o amor de Guy permanecia intacto, se como Muriel parecia acreditar, sua intervenção pudesse ser útil a Elaine, e estava pronto a expor-se a novos sofrimentos. Por outro lado, a insistência de Monk no impedir que sua mulher, uma vez viúva, desposasse Montague, confirmava a oportunidade de desviar Elaine do primo. Segundo a narrativa de Muriel, Elaine se entregara ao desespero, julgando a existência sem saída, ao passo que, na realidade, brevemente encontraria liberdade, senhora de si mesma. Entretanto, Guy não teve sequer a ideia de faltar à promessa, de trair a confiança de Monk. Se ao menos Monk quisesse consentir em repetir a Elaine parte das confidências que me fez, pensou ele. Quando Elaine compreendesse quanto o marido sofrera por ver repelidas suas tentativas, toda a amargura acumulada no seu coração mortificado, perdoá-lo-ia talvez. Sabendo que o Sr. Monk não viveria muito tempo, ela aceitaria talvez a reconciliação, na esperança de melhor futuro. Sim. Não haveria outra solução. Entreteria suas relações com Monk e o convenceria gradualmente de que era em tudo preferível por Lady Elaine ao corrente. Talvez, na sua qualidade de amigo comum, poderia contribuir para uma reaproximação entre os esposos. Neste sentido, tentaria reatar os fios de sua amizade com Elaine.
iria fazer uma visita às torres naquele mesmo dia. Foi com penoso sentimento de dúvida que Guy entregou ao criado seu cartão. Foi introduzido no salão para esperar a resposta. Seria recebido ou ouviria a frase clássica: "Milady não está em casa." Alguns instantes depois, o mordomo veio e disse: "Milady está no boudoir. Tenha a bondade de acompanhar-me." O moço deixou-se conduzir ao longo de um corredor e entrou logo no aposento onde estava a Lady Elaine. Guy. O tom da voz denunciava a surpresa, a interrogação, mas os olhos, por sua vez, indicavam claramente que o visitante era bem-vindo. Guy quase estacou, ante a extrema palidez e a magreza do rosto de Elaine. Disse logo: "Desculpe-me chegar inesperadamente. Há muito tempo não a vejo, há tanto tempo não posso conversar com você." Desapareceu instantaneamente o constrangimento sentido ao franquear os umbrais da casa. Elaine tinha necessidade dele. Estava pronto a servi-la. As primeiras palavras de Elaine desmentiram o acolhimento dos olhos. "Não esperava sua visita. Talvez fosse meu marido que queria vê-lo." Após um momento de silêncio, Guy respondeu: "Não, isto não vem ao caso. Já estive com ele de manhã." "São grandes amigos?" disse ela em voz amarga. "Lady Elaine", recomeçou Guy, esforçando-se por falar pausadamente, "quando um homem sabe que deve a vida a outro, entre os dois se estabelecem forçosamente relações cordiais." Elaine olhou longamente. Depois, erguendo os belos ombros, declarou: "Pois bem, eu não compreendo. Não aprofundemos a questão. Por uma vez, Sr. Guy, esqueçamos o presente e conversemos como antigamente. Não tenho mais ninguém a quem confiar-me." É triste. Essas palavras levaram Guy a atacar o motivo de sua visita, mais cedo do que previa. "Elaine, notei que está particularmente preocupada. Posso ser-lhe útil em alguma coisa? Tudo farei por você. Outrora, dizia que saíra reconfortada de uma prosa comigo. É verdade. Mas o senhor é a última pessoa a quem eu poderia falar de minhas preocupações atuais." Dizendo tais palavras, Elaine lançou-lhe um olhar de infinita tristeza. Depois, levantou-se e andou nervosamente de um lado para outro. Era impressionante sua palidez. Guy não teve dúvida de que ela estava seriamente enferma. Perguntou de repente: "Consultou o médico? Que disse ele?" Elaine olhou espantado e respondeu: "Sugere-me tratamentos desagradáveis. Não mandei chamá-los, mas sou obrigado a vê-lo, quando vem por causa de meu marido." "Quereria que seguisse os conselhos do médico", insistiu Guy. "Ele não lhe aconselha uma estada na Riviera, um cruzeiro marítimo. Far-lhe-ia bem uma mudança de ar e de ambiente." "Mudança?" repetiu ela com entonação estranha. "Sim, mudança radical. É necessário arriscar." Depois, mudando de assunto, começou a perguntar uma porção de coisas. Como estava Berry, que era feito de bidge, se tinha visto Muriel, como iam os trabalhos de reconstrução, quais os seus projetos de futuro. Pouco a pouco, voltaram a conversar com toda a confiança, sem prevenção, como antigamente. Guy fez menção de partir. Elaine pediu logo, ardorosamente: "Não se vá ainda. Faz-me bem ouvi-lo saber tudo." Serviram o chá. A conversa recomeçou. Elaine perguntou: "Mantém as mesmas disposições a respeito da religião?" "Absolutamente. Direi mesmo que essas disposições assumem papel cada vez mais importante na minha vida." "Como assim?" "Percebi que certos sacrifícios são superiores às forças humanas. Pondo confiança em Deus, consegue-se todavia realizá-los sem muita pena." Calou-se. Cabeça nas almofadas, Elaine tinha os olhos fechados. "Continue", disse com voz fraca.
Estou escutando com interesse. Quando regressei, no verão passado, era feliz. Tudo me parecia fácil. Cheio de coragem e esperanças. Mas as coisas estragaram-se logo, e perdi a confiança em mim mesmo. Ter-me-ia entregado ao desespero, se a fé não me tivesse sustentado. Já que chegara ao fim de minhas forças, só me restava pedir a Deus que me ajudasse a suportar sem fraqueza os golpes do destino. Não sofri decepção. Ainda tenho, às vezes, momentos de depressão moral. Delibero romper todos os liames com os meus, renunciar minha posição social e ir-me embora para as colônias. Quando sofro demais, sou tentado a dar-me um tiro. Pergunto-me por que não procedo à minha vontade, já que não faço mal a ninguém. Minhas ações só me dizem respeito a mim, mesmo admitindo a existência de Deus. Não é nada provável que Ele, tão grande, se ocupe de mim, tão mesquinho. Passada a crise, sou obrigado a reconhecer que não tenho o direito de revoltar-me contra meu Criador. Lembro-me das palavras e das promessas onde tantas vezes auria força de esperar novamente. Sinto que meu dever é não desertar. Renúncio, aceito, curvo-me. Quando tomo esta resolução, confio na onipotência de Deus com a mesma fé com que, do seu avião, o aviador se lança no espaço com o paraquedas. Sabe que o aparelho se abrirá e o levará suavemente ao solo. Gui deixara-se pensar em voz alta perante Elaine, olhos fixos nele, esta o escutava. Após longo silêncio, ela disse enfim. Este auxílio sobrenatural só existe quando preparamos por nossos próprios esforços. Você tem agido muito bem desde o começo. Sua vida não é um inextricável labirinto de erros. Você não tornou infelizes 3 seres, sem poupar-se a si mesmo. Seguindo seu caminho, você assegura naturalmente sua felicidade e a dos outros. Pode, pois, atirar-se para o futuro, entregando-se nas mãos de Deus. Quanto a mim, tudo é diferente. Tentar apegar-me de novo à esperança só poderá envenenar a situação. Minhas faltas e as dos outros estão irremediavelmente entrosadas, só me resta cortar o nó ódio. Quando hesito ante as consequências, digo-me: que importa? Nada pode ser pior do que minha vida atual. Gui empalidecera. As palavras perturbaram-no profundamente. Murmurou: sinto-me impotente para auxiliá-la. Por que não confia em Deus? Está escrito: com Deus, tudo é possível. Para o onipotente, é uma brincadeira desembaraçar uma situação, por mais baralhada que seja. O pêndulo tocou 30 Elaine levantou-se, dizendo: Gui, é hora de voltar. Ele manteve na sua mão que ela lhe estendera. Posso vir de novo amanhã? Nunca poderei falar a ninguém como lhe falo, e parece-me que a mesma coisa acontece com você. Elaine olhou Gui fixamente, com expressão quase terrificada e disse em voz entrecortada: não. Amanhã, não. Adeus, Gui. Suspendeu a mão do moço e apoiou um segundo na face. Depois, afastou-se subitamente e dirigiu-se à janela. Adeus, respondeu Gui, saindo do salão, sem se volver. Capítulo 38. 2 cavalos para um cavaleiro. Gui voltou a casa. Andava como em sonho. Chegado ante a porta de entrada de Mervyn Hall, em vez de abri-la permaneceu imóvel no umbral. Estava apreensivo quanto a se ver perante a família, ser interrogado sobre os motivos da longa ausência e da demora para jantar. Desceu os degraus da escadaria que acabara de subir e parou no gramado. O céu estava carregado e a lua cheia só aparecia com intermitências. Grande fogueira de lenha ardia na chaminé do salão e as cortinas não estavam puxadas, de maneira que ele via distintamente o interior. A senhora Mervyn estava sentada sob a lâmpada, fazia tricô, num tamborete. Beryl espreitava a chegada do retardatário.
Pôde também distinguir seu banjo e seus livros colocados no canapé, perto da secretária. Com o pensamento ocupado unicamente com Elaine, teve a impressão de fazer parte de outro mundo. Estranho pressentimento oprimia-o. Parecia-lhe que inesperados acontecimentos se preparavam em torno dele. Seguido por Bidge, atravessou o gramado e meteu-se pela avenida central. Súbito, surgiu no meio da noite uma forma branca e um segundo depois estava ele frente a frente com Muriel. Com voz angustiosa, esta lhe disse: Gui. Gui. Que vamos fazer? Estava justamente à sua procura. Calou-se, olhos aumentados pela angústia. Elaine? Perguntou, laconicamente. Sim. Trata-se dela. Pelo menos é o que eu temo. Vou explicar-lhe em poucas palavras. Não há tempo a perder. Esta noite, vieram procurar Cyril, que um enfermo reclamava. Como meu marido está ausente por 24 horas, deliberei ir em lugar dele, para demonstrar minha simpatia e oferecer meus préstimos. Voltando pelo caminho ao longo do pinheiral, ouvi o rumor de pisadas de cavalos atrás. Ocultei-me no mato, para deixar o caminho livre. Passaram diante de mim, a trote, e pude examiná-lo à vontade. Dos dois, só um levava o cavaleiro, este conduzia pela rédea e a outro cavalo arreado para a dama. Chegado à encruzilhada, o cavaleiro apeou-se e amarrou os dois animais a uma árvore. Fiz uma volta para alcançar o caminho e no momento em que chegava à altura do cavaleiro, a lua iluminou-lhe um pouco o rosto. Gui, era Montague. Gui pegou o braço de Muriel e exclamou: Há quanto tempo, isso? 1/4 de hora, apenas. Vim correndo, procurá-lo. Que vamos fazer? Gui permaneceu silencioso. Depois, disse: Não vejo bem com que direito poderíamos intervir. Todavia, vou até as torres, informar-me do que se passa. Volte para casa um momento, eu lhe peço. Mamãe poderia ficar preocupada. Não entre em pormenores, se for possível, diga simplesmente que me encontrou e que fiquei com um vizinho enfermo. Sempre seguido de Bidge, Gui tomou o atalho que conduz às torres. Desapareceu rapidamente no mato. Muriel esforçou-se para reconquistar a calma e dirigiu-se para Mervynhall ao fim de transmitir o recado de que estava incumbida. Por seu lado, Gui andava a passos largos. Atravessou o bosque, cuja folhagem era docemente agitada pela brisa da noite e se iluminava intermitentemente pelos reflexos da lua, passou pelo olmo gigante, atravessou o trigal e não tardou a franquear o portão do castelo. A porta de entrada estava aberta de par em par. Gui parou no umbral, hesitando a continuar. Um criado aproximou-se então para fechar a porta e sobressaltou-se quando Gui saiu da sombra. Perdão, senhor. Não o tinha visto. Gui entrou no hall. Com grande surpresa, viu de repente o Dr. Thompson sair da sala de jantar, cuja porta fechou cuidadosamente. O médico dirigiu-se a Gui, com ar importante, e disse em tom confidencial: Ah! Sr. Gui. Uma catástrofe inesperada. O caso quis, ou melhor, a providência decretou que eu fosse justamente convidado para jantar hoje. Mas, na verdade, a notícia foi transmitida a Mervynhall com rapidez surpreendente. Haverá apenas meia hora que o acontecimento se deu. Acabo de enviar um criado a Grayley para avisar o advogado da família. É a primeira coisa a fazer em tal circunstância. Gui esforçou-se por se mostrar calmo. Perguntou: Que aconteceu, doutor? Não sei coisa alguma. Como? O senhor não sabe? Está bem, caro Sr. Gui. O Sr. Monk teve uma síncope, na mesa. Morreu, há meia hora, mais ou menos. Crise cardíaca aguda. Na minha longa carreira, raramente tenho visto morte tão súbita. Não preciso dizer-lhe que tentei o impossível. Gui permaneceu um instante como aturdido.
Teve de fazer um esforço para lembrar-se do fim da visita. Voltou-se para o mordomo e perguntou: Onde está sua patroa? Não sabemos onde está Milady, procuramos-la inutilmente no jardim. O Sr. Monk contrariou-se por não encontrar Milady no salão às 7h30, não podia suportar o menor atraso nas refeições. O doutor continuou. O Sr. Monk estava exasperado. Às 8h, fez servir o jantar. Depois do assado, teve verdadeira crise de fúria e bebeu, apesar de meus conselhos, grande copo de uísque. Doutor, interrompeu Guy, Lady Elaine deve ter se extraviado durante algum passeio. Vou procurá-la e anunciar-lhe a triste notícia. O Dr. Thompson só teve que aprovar a iniciativa. O moço saiu logo e dirigiu-se rapidamente para a encruzilhada onde Muriel vira montar e amarrar os cavalos. Mas não esperava chegar a tempo. Procura, Bidge, exclamou, procura Lady Elaine. Já Bidge farejava o chão. Após um latido curto, o cão avançou. O moço correu atrás dele,